Nós somos do Clube Atlético Mineiro. Roda! Atenção! Vamos continuar. Todos estão acreditando que seremos campeões. Então jogue por você, jogue pelo time, mas jogue por ele. Jogue por 9 milhões de apaixonados no país. Jogue por 9 milhões de apaixonados. Dê tudo de si hoje. Coloque o seu coração. Dê tudo de si. Isso é ser galo. Isso é ser galo. Força, raça, foco. Fogo! Disciplina! Esforço! Calma de frente. 1, 2, 3. Menos você! Seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O povo de cada dia é seu. Perdoai nossa vez, assim como nós perdoamos a quem está ofendido. Não deixeis cair em nação, vai ficar de mal, hein? Bendita a voz das mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, não é para nós pecadores, agora nós estamos para lei. Uma vez até morrer. Galo, galo. Opina Galo! Opina Galo! Galo, galo. Fala galera, olha só quem está aqui, todo mundo reunido no episódio inédito com todo mundo gravando, sabe pra quê? Pra falar do futebol feminino do Galo. Aí eu consegui juntar todo mundo, não é mesmo, Diego? Exatamente. Hoje é comigo, você, Malu, a Karine, o nosso diretor, Breno, até ele apareceu. O Yuri. Olha que exclusividade. E o nosso glorioso Felipe. E a gente vai começar com o que, Malu? Felipe, conversa comigo aqui. Chuta o Galo fez a parceria com o Pro Inter pra gente começar o futebol feminino. Putz, o dia? Vai chutar igual o Michael Bolt ou vai chutar igual o Tero? Foi no início do ano, não foi? Em janeiro? Foi no dia 11 de janeiro que o Galo fechou a parceria com o Pro Inter. O Lázaro deu a notícia falando que é um projeto muito mais social do que um projeto esportivo. E o Galo fechou, eu esqueci o nome do lugar que as meninas são, vocês lembram? Acho que é Santa Cruz que chama, que elas eram lá. Não lembro, mas enfim. O Galo assinou com o time inteiro, que era o time do Pro Inter. Então, desde a atacante até o roupeiro, vieram todas as aptas a jogarem, as que estavam fazendo tratamento por lesão, estão sendo tratadas no Atlético. E começou esse projeto. A gente fica feliz porque é uma oportunidade para o time feminino. Sempre que a Nina, que é a coordenadora do projeto, ela fala do futebol feminino, ela fala com um brilho nos olhos muito, muito gostoso, muito bom de ver, assim, de ouvir. Mas a gente acha ruim porque foi uma imposição da CBF. Então, copiando as palavras da diretoria do Atlético, esse projeto ele começa como um projeto social mesmo, de valorizar o que a gente tem aqui dentro de Belo Horizonte, dentro de Minas Gerais, que o Atlético é mineiro, e a gente monta primeiro a gente faz um trabalho social para depois montar um time que vai ser o time, se eu falar competitivo é até injusto, né, porque elas acabaram de ser campeãs. Mas todo mundo sabia que seria um desafio muito, muito, muito grande pegar um time amador e participar de campeonato brasileiro e Copa PH e uma rotina que elas não estão acostumadas. Lembrando que no futebol feminino é muito comum as mulheres terem outras profissões. Então a grande maioria das meninas do nosso time do Galo, elas trabalham o dia inteiro e à noite elas treinam 3 vezes por semana num campo arrendado pelo Atlético lá no Concórdia. Então elas têm suporte, o mesmo suporte nutricional que o pessoal do masculino tem, elas têm suporte odontológico, plano de saúde, e elas treinam numa academia e tem os parceiros, né? Eles têm a padaria, por exemplo, Pão e Cia, né, Karen, que chama?
que dá suporte para elas. Então é um projeto que deu um retorno muito rápido, sendo campeão da Copa BH. É um campeonato que o Galo já conquistou, salvo engano, em 2007 e 2012. É um campeonato que o Galo já conquistou em 2007 e 2012. Foi vice algumas vezes também. O próprio Pro Inter já tinha sido vice. Deixa eu só lembrar o ano aqui. Mas foi recente. Em 2007, o Pro Inter foi vice-campeão pro América, que é o atual tricampeão, né? O Santa Cruz venceu 3 vezes, 2013, 14, 15. O América venceu 3 vezes, 16, 17, 18. Nós vencemos 19. Quem sabe a gente não começa uma trinca aí pra gente também, 19, 20 e 21. E Breno, conta pra gente, eu sei que você foi no jogo, conta pra gente como é que foi a experiência de estar no jogo, de ver a torcida, de ver as meninas de pé. Tô acostumado a gravar não, então acho que eu vou errar um pouquinho. Foi um jogo muito legal, velho. Tinha a torcida organizada, que eu me lembro, tinha a Galocura, a Camisa 13, e tinha outras também, mas eu não tô lembrado o nome agora. Na hora que eu cheguei, eu até estranhei o tanto de gente que tinha lá, porque eu já tinha ido num jogo no Sesc Venda Nova e torcida que tinha só eram os familiares das meninas mesmo. Se tivesse 20 meninas não, se tivesse 20 pessoas torcendo era muito. E ontem eu acho que deu um público mais ou menos umas 300 pessoas, que eu achei muito legal mesmo. A torcida tá apoiando o tempo inteiro, a torcida cantou o tempo inteiro, gente. Teve bandeirão da Galocura, teve sinalizador, teve a bandinha, as meninas com tambor, só a menina tocando instrumento, foi muito legal mesmo. O Galo Doido também tava lá recepcionando. Da diretoria do Atlético tava o Rui Costa, o Marques e o Lázaro, é o Lázaro mesmo. Foi muito legal, a torcida não parou de cantar em 1 minuto, apoiando as meninas o tempo todo. A maioria do pessoal, na verdade, não estava importando com o resultado do jogo. Eu consegui ver lá isso. Eles só estavam apoiando. Mesmo as meninas tomando os 2 gols lá no finalzinho do jogo, a torcida não parou de apoiar. Eu achei uma iniciativa muito legal da torcida comparecer. E eu espero que continue assim, velho. Que eles levam os jogos para Independência também, quando tiver outros campeonatos. Quando for jogo no Mineirão, para levar jogo no Mineirão também. Eu acho que vai ser muito legal para essas meninas que há 6 meses atrás eram meninas que estavam jogando torneios que não valiam muito. Eles não estavam com peso na camisa do Atlético, que o Atlético tem. Então, para essas meninas foi uma virada de vida mesmo, virou uma chave em 360 graus. E tomara que o Atlético continue dando essa força, continue dando essa moral ao futebol feminino, que é importante, sempre foi importante e agora que seja mais importante ainda. É isso, eu senti que foi isso. Foi muito legal que a torcida abraçou o time mesmo, abraçou o time feminino e agora é só crescer e evoluir, né? Exato. Na Copa BH, o Galo foi campeão invicto. Nós fizemos 10 jogos. São 3 fases de grupos, por assim dizer, e semifinal e final. O Galo, na primeira fase da competição, enfrentou o Rock in Rio, 9 de março e Santa Maria. Venceu as 3 partidas bem tranquilo. Eu não lembro os placares direito, mas foi coisa de acho que 6-1, 8-0. Foram placares bem largos. Depois foi para a segunda fase e venceu o Bahia, o Comunidade e o Interlagos também sem dificuldades. Na terceira fase, o Galo venceu o Manchester e o Anjos da Lei e empatou com o próprio Paraíso em 2-2. Elas venceram na semifinal. A gente ficou chaveado com o Pro Inter, que é o antigo time delas. A gente venceu elas por 4-1 e foi para a decisão, né, vencendo o Paraíso dessa vez, que a gente já tinha empatado, por 3-2. Então foram 10 jogos, 9 vitórias e um empate, portanto campeãs invictas, que é uma coisa que a gente gosta bastante, né? Quando a gente é campeão invicto das coisas. A gente já foi campeão invicto no futebol masculino, no futebol americano e agora no futebol feminino também. Inclusive hoje eu tava passando lá na sede. Eu tenho uma mania, não sei se é só minha, mas eu creio que seja de muitos atleticanos, de ficar observando o memorial que tem lá na sede do Galo. Se as pessoas não sabem ainda que o centro de memória é lá, sim, o centro de memória é lá. Então fica exposto todos os troféus que o Galo já ganhou na história.
e eu percebi que eles colocaram o troféu do Minas Bowl lá, do lado do troféu do futsal. Legal. Que também faz parte da nossa história também, né? Os esportes que não são somente o futebol. E aí, claro que vão ter que abrir um espacinho lá agora para colocar o nosso troféu do futebol feminino, que é mais um dado dessa história aí muito bonita que o Atlético escreve. Essa semana mesmo, se eu não me engano, semana passada, o Galo publicou uma foto falando que o Atlético já teve a iniciativa do futebol feminino na época que era proibido para mulheres fazerem qualquer atividade que não fosse condizente com a... Como que é a palavra que eles usam? Com a condição física dela. Então não era só futebol que a mulher estava proibida de jogar, a mulher estava proibida de fazer praticamente qualquer coisa que usasse o corpo. Então não podia jogar vôlei, não podia fazer remo, não podia fazer atletismo, não podia jogar futebol, não podia fazer nada, porque não era condizente com a capacidade física feminina. Que isso tá na lei, eu não tô inventando não, essa lei maluca que eles fizeram. Então o Galo, ele promoveu um jogo contra o América nessa época que era tudo proibido. Eu acho que a atleticana é meio sem parafuso, né? Às vezes faz esse trem contra a lei, faz protesto contra a ditadura durante a ditadura, bota as meias pra jogar bola quando é proibido. Mas enfim, então assim, o futebol feminino já fez parte da história do Atlético e a gente espera que volte a fazer parte, né, para poder acrescentar mesmo. Começou como uma iniciativa social que é muito boa, é muito bonito assim ver o sonho das meninas se realizando. A TV Galo fez uma matéria no canal lá. Assinem o canal do YouTube do TV Galo e aproveitem e assinem o do Opina Galo também. E lá eles fizeram uma matéria junto com as meninas, quando elas ficaram sabendo, né, que o Galo ia profissionalizar elas. Dá pra você ver no rosto delas a alegria que é de contar que elas vão poder realizar um sonho de ser jogadoras de futebol. E aí, só pra deixar registrado o nome das meninas que foram campeãs, das 24 atletas: as goleiras Raíssa, Débora e Fernanda, e as jogadoras Esther, Tainá, Lohane, Stephanie, Carol Arcanjo, Isabela, Duda Richelli, Emily, Brenda, Isadora, Lohane, Maíra e o técnico Sidney Lima. Esses nomes que eu falei junto com a Raíssa, que é a goleira número 1, foi o time titular contra o Paraíso. A suplente: Alice, Nayara Tinga, Jaqueline, Paloma Eduarda, Andressa, Marcela, Thaislene, Cassandra, Vitória e Gabriela Santos, mais as duas goleiras que eu citei. A coordenadora é a Nina. A Nina tem uma experiência de 15 anos na FMF, só que ela é jornalista. E quando ela pegou o cargo de coordenadora do futebol feminino do Atlético, ela mesma falou que é muito difícil sair de ser jornalista para ser coordenadora, mas que ao mesmo tempo que ela estava muito ansiosa, ela estava muito animada, porque ela é entusiasta, ela é super entusiasta do futebol feminino. Então ela é uma pessoa que valoriza bastante, e a gente está vendo que ela está provando, né, que faz um trabalho bacana. E a gente tem a auxiliar técnica Thais Guimarães, preparador físico Luciano Abençoado, a médica Marcela Rodrigues, a fisioterapeuta Gabriela Brender, treinador de goleiras Derli de Paula e o roupeiro NEM, que é a equipe que foi profissionalizada junto com o ProInter. E também a artilheira da Copa BH foi a menina do Galo, que foi a Duda. Ela marcou 11 gols, é legal falar isso, que a gente saiu campeão, e também com uma artilheira, que foi a Duda, com 11 gols. Isso, a Duda, camisa 7. Igual a gente falou, a gente ganhou de muitos times de forma bastante elástica. Antes do programa aqui, a Karine estava lembrando a gente sobre a campanha do Brasileiro A2, que é completamente diferente da Copa BH. A gente falou os nomes dos times, vocês podem perceber que a Copa BH é um campeonato, claro que está na federação, é federado, é um super campeonato de ganhar, e é um campeonato mais amador. Chega a ser federado, porém é um campeonato com vários times mais amadores. O Brasileirão A2, ele já é outro patamar de competição, é um patamar que compete os times brasileiros mesmo. Então a gente tem, por exemplo, o Santos, que investe nas Sereias da Vila há
séculos. Tem o time do Inter, que é muito forte, o time de São Paulo, que é muito forte, o time do Grêmio também, que é muito forte, o pessoal do Sul. Eles investem muito no futebol feminino. Tem o próprio América, que também tem um time muito forte. E são times que eles foram feitos da maneira que todos os times são construídos. A gente vai, contrata a jogadora joga um tempo, é vendida, é emprestada, a gente faz uma peneira e traz meninas mais jovens e aí vão crescendo dentro do clube. E o Galo não foi formado assim, o objetivo do Galo era diferente. Então não é chegar e falar, a campanha do Brasileirão A2 do Galo foi um vexame, uma vergonha e não sei o que. É um time que começou agora. Quando a gente jogou o Brasileirão, a gente estava com uns 3 meses de projeto. Precisa de investimento. A gente sabe disso. A gente sabe que pro ano que vem, por exemplo, a gente precisa fazer uma peneira nas jogadoras que a gente tem hoje, fazer uma peneira em novas jogadoras, pegar as meninas, sejam de Belo Horizonte mesmo. O Corinthians acabou de fechar com a Tamires, que é a lateral da seleção. Então, ver algumas oportunidades dessas surjam no mercado e montar uma equipe pro futebol feminino do mesmo jeito que a gente está fazendo com o futebol masculino. A presença do Rui Costa, ela me agrada muito, porque é um cara que a gente está vendo que está fazendo um bom trabalho pro time masculino, e quem sabe ele não quer dar umas dicas pro futebol feminino, ou às vezes ele mesmo tem alguma experiência em relação a isso. O networking dele é muito grande também, então ele pode ajudar bastante. O próprio Lázaro também dá esse apoio pra gente. Então, só para fechar, foi um campeonato muito legal de acompanhar. Os jogos foram em campos, assim, de terrão. A gente jogou em terrão mesmo, batido, não tinha nem 20 fiapinhos de grama no terrão. A gente jogou no Sesc Venda Nova, a gente jogou nesse campo do... Como é que chama lá? Arena Pitangui. A Arena Pitangui, que não é na rua Pitangui não, é lá no bairro Lagoinha, perto do hospital, da Antônio Carlos, mas lá era grama sintética. Então a gente vê que o futebol feminino ele tem muita dificuldade de crescer e de se tornar grande, né? A gente tem o futebol masculino que tem 100 anos de história e o feminino tem 30. Então a gente não pode comparar uma coisa com a outra, mas é uma coisa que a gente tem que valorizar bastante, do mesmo jeito que a gente está valorizando o nosso futebol americano. E principalmente não deixar repetir os erros que a gente deixou acontecer com o futebol americano, principalmente deixar nesse projeto do futebol feminino. As meninas, elas precisam de apoio, do nosso apoio, e é claro que a gente não vai dar aquele apoio cego de falar é o futebol feminino, tem que ter dó, ou tem que incentivar independente se elas ganharem ou se elas perderem, não. Mas não são elas. A gente tem que cobrar de quem está treinando elas, de quem está colocando dinheiro nelas. Porque, de qualquer jeito, elas têm que dar algum retorno. E esse retorno do campeonato da taça da Copa BH já foi um retorno bem legal pelo tempo de trabalho que elas têm. E eu também queria destacar algumas meninas aqui, que tem uma 10 lá que joga muito, viu, gente? Que é a Isadora. Assim que eu cheguei lá, eu falei com os meninos lá que eu tava presente. Gente, olha essa Isadora, porque ela joga demais, velho. Aí com 2 minutos, ela já arrumou um contra-ataque lá, fez o lançamento e saiu o primeiro gol do Galo. Ela joga bastante. Aí tem a volante Mili também, que eu achei ela muito boa. E tem a zagueira também, deixa eu só lembrar o nome dela aqui, que ela tava com o cabelo igual do Roger Guedes lá no jogo. A Tainá. A Tainá. Que é a zagueira também, que eu achei ela muito bem, velho. Essas 3 aí eu destaco, viu? Que pode dar um futuro bom pro Galo aí também, no futebol feminino. É isso. Entrando aí na conversa, aliás, muito bem apresentado por você, Malu, e completado por você, Breno. A gente inicia com o coach, né? Como as meninas carinhosamente chamam, dando uma chamada nelas, né? Falando sobre a torcida estar ali, delas representarem 9 milhões de torcedores e tudo. O que isso traz em termos psicológicos, assim, Malu, para
para elas naquele momento, naquela partida, numa decisão? O que isso realmente modifica a chave ali? O que você tem a dizer sobre isso? Então, é uma medida, eu acredito que seja meio arriscada, porque ao mesmo tempo que pode incentivar muito, pode pesar muito também. São meninas que jogavam o futebol mega amador, que tinham pouca perspectiva assim, e de repente, de um dia pro outro, quase que literalmente de um dia pro outro, elas eram profissionais. E aí elas saíram de um campinho de terra na periferia de Belo Horizonte, que ninguém, eu falo ninguém via elas, porque é muito difícil ser mulher no esporte, então ninguém via elas, ninguém olhava para elas. O Galo foi lá, buscou elas e vestiu o uniforme nelas, colocando um escudo com uma história de 111 anos e uma torcida de milhões de apaixonados. Então, isso, para a cabeça delas, depois da euforia de ser profissional, né, de fazer o que ama, ter passado, elas devem ter sentado e pensado assim, caralho, porque é muito diferente você jogar em um time amador, que ninguém conhece, e de repente você tá em um dos maiores focos do futebol brasileiro, que é o Atlético. Então essa lembrança... eu queria, eu já esperava esse tipo de resposta sua, eu também concordo, né? É uma mudança muito, muito drástica. E Breno, você destacou aí as meninas, né? A Lohane, a Tainara e tudo. O jogo, cara, o que dizer de um 3-0 no primeiro tempo para um 3-2 no segundo? O que aconteceu ali? Cara, eu acho que as meninas ficaram bastante nervosas com o decorrer do jogo, velho. Mas os 2 gols também foram 2 gols assim que elas tomaram, não foram gols de jogadas trabalhadas do time do Paraíso. Um foi de bola parada, que a menina cobrou uma falta e uma atacante lá dela subiu e fez o gol. E o outro foi de pênalti, velho. Tipo assim, as meninas do Galo souberam defender bem, jogaram bem. Não foram falhas, foram de jogo normal. Mas eu acho que a ansiedade por elas estarem ali, por ver a torcida agitando. Quando terminou o primeiro tempo, a torcida do Galo já gritava campeão e tal. Acho que foi um pouco de ansiedade mesmo que levaram elas a fazer o pênalti, a tomar o gol de falta. Mas o jogo foi bem legal, velho. As meninas jogaram bem, jogaram muito bem. Tá um time muito organizado. Como elas já jogavam antes, eu acho que tá um time bem organizado, um time já entrosado, velho. Foi bem legal. Se trabalhar algumas peças ali, eu acho que vai ser um time forte no decorrer do ano aí. E também o Galo já trouxe uma menina que jogava no Flamengo, uma meio de campo. Essa Isadora que eu falei também, ela chegou aqui no Galo foi em março, em abril, não tá desde o início do projeto. Então acho que o time já vem se reforçando aí e tal, igual a Malu falou, pro decorrer do ano, para ficar um time mais forte, para não fazer feio igual aconteceu no Brasileiro A2, quando elas pegaram times mais fortes e tal. Acho que é isso, o time jogou bem, velho, o time jogou muito bem. Bacana. E para quem tá ouvindo esse podcast, né, toda a festa, todos os acontecimentos do jogo está lá no Twitter, né, o Pina Galo Underline. Nosso glorioso Breninho aqui fez toda a gravação lá. A Malu também estava em loco, né, Malu? E, gente, mais algum comentário sobre o futebol feminino? Evoluir sempre, dar moral para essas meninas sempre, porque é preciso. E o Galo precisa de um time forte no feminino também. É isso. E vai pra cima dela. Ô Malu, sabe que a gente teve uma entrevista, né? Ah, é? Com quem? Ah, só um minuto, desculpa. E o time feminino do Atlético tá com 3 categorias. É a categoria profissional, a sub-15 e a sub-18. E o sub-18 vai estar começando o Campeonato Brasileiro, acho que em agosto. Bom pra gente ficar de olho aí também. Nossa, que informação legal, cara. Eu sinceramente não sabia. Eu vou até deixei, podemos dizer assim, né, vocês abrirem um programa sobre isso, porque, né, o projeto, como a gente já discutiu algumas vezes, o projeto é um pouco desconhecido para a maioria da torcida, né, então é interessante a gente saber desde o começo do projeto até o que ele pode se tornar, e essa informação de então sub-15, sub-18 e o profissional, cara, é do caralho, bem legal de saber mesmo. Então. E o brasileiro, depois a gente traz em outros episódios, já tem até a chave do Campeonato Brasileiro.
próximos episódios a gente passa aqui. Sim, a gente vai acompanhar o futebol feminino ao longo do ano aí também, porque, né, vestir o galo a gente apoia. Então, a gente fez uma entrevista bacana, Malu, você tá sabendo? Eu? Com quem? A gente fez uma entrevista com a Cris Bastos, né, uma das participantes do pessoal do Fala Galo. Ela esteve lá também no jogo, na festa e tudo, fez algumas entrevistas, participou de todo aquele movimento ali. Esse áudio que a gente começou no início aí do técnico chamando, né, o coach chamando a atenção das meninas, né, é um vídeo que ela mandou pra gente também, a nosso pedido, e ela respondeu algumas perguntas pra mim, muito legais, tá? Muito obrigado, Cris, muito obrigado ao pessoal do Fala Galo por essa disponibilidade de falar um pouco a opinião dela sobre esse projeto. Então, vamos encerrar essa parte do futebol feminino com a entrevista com ela, beleza? Então, ô Breno, como é que fala? Roda aí, diretor. Obrigado. Eu ia falar, vai pra cima delas, Galo. Vai pra cima dela. Então, ô Breno, se vira aí, Oi. meu cara. Tá bom, pode deixar com nós. Oi, Cris. Antes de a gente começar a entrevista, eu quero te agradecer, né, por ter aceitado o convite para falar sobre o futebol feminino do Atlético. E para a gente começar, eu quero que você, que esteve presente, né, estava em loco lá, fez entrevistas, participou de todo o ambiente, sentiu aquela situação, que você resumisse para a gente o que foi a partida, quem foram os destaques, o que você observou ali de interessante, de relevante dessa grande final com a vitória do Atlético sobre o Paraíso por 3-2. É um prazer imenso participar com vocês e eu que agradeço o convite, a oportunidade de aprender aqui com esse time bacana. Mas vamos lá, eu vou tentar resumir um pouco do que eu vivi e senti naquele jogo. Tecnicamente o nosso time ele é superior ao time adversário e nós temos na equipe boas atletas com habilidade, com um toque de bola de qualidade. Eu gostei muito da meio-campista Duda, da zagueira Lohane, mas poderia citar aqui também outros nomes, como a Carol, a Isadora. Só que como destaque do que eu vi, eu não quero citar uma atleta. Para mim, o grande destaque, o que me surpreendeu muito, foi a entrega e a disciplina do grupo. Eu ouvi várias vezes 3 palavras: foco, disciplina e esforço. Com certeza não é fácil para a comissão técnica transformar essas meninas que até ontem eram jogadoras amadoras. Esse projeto tem 6 meses, né, que iniciou, e fazer essa transformação em atletas de alto nível, com certeza não é fácil. É o início de um trabalho grande e a disciplina que eu vi ontem chegou até a me emocionar. Além do jogo, também tivemos a participação da massa, né? Como é que foi para você ali naquele ambiente, sentir aquela torcida e tudo? Esperava aquela participação toda da torcida? Conta pra gente um pouquinho sobre isso também. Então, Diego, falar da torcida do Galo e apoio é muito fácil. A nossa característica sempre foi essa, e ontem, mesmo com as condições do local, a massa cantou o tempo todo. A gente teve presença de algumas organizadas, levaram faixas, bandeiras, e isso é muito importante. A gente precisa abraçar esse projeto, precisamos apoiar e cobrar da diretoria apoio para as meninas. Nós, torcedores que estamos à frente de vlogs, a gente precisa divulgar, a gente precisa promover o futebol feminino cada dia mais, para que o torcedor, no modo geral, se aproxima cada vez mais desse projeto. Para encerrar, Cris, queria que você falasse sobre o futuro desse projeto, o que você espera, o que pode ser melhor desenvolvido, quais são as consequências sociais que isso causa de positivo também na vida dessas meninas, né? Porque a gente sabe que é uma mudança de rotina e tudo. Qual a sua opinião sobre isso? O que pode trazer de benefícios para o Atlético e para essas meninas no futuro?
continuar esse projeto é essencial. Aquela frase que a gente sempre ouve, que não é só futebol, nunca foi só futebol, ela é verdadeira e a gente precisa entender a seriedade disso. A gente não pode repetir essa frase só da boca para fora. É claro que a gente vê ali naquele grupo meninas, famílias em situação de vulnerabilidade social, e com esse projeto o Atlético tem um papel social imenso na vida de famílias. Eu acredito que muitos ouviram o discurso da Marta semanas atrás sobre o futuro do futebol feminino no Brasil, e chegou a hora do Atlético e de todo mundo, todos nós, fazermos algo por ele. É preciso profissionalizar o futebol feminino, é preciso investir de verdade e acreditar no projeto. Através de crescimento do futebol feminino, aquelas famílias poderão sair de uma condição de vida que hoje é muito próxima da violência, das drogas, da pobreza. E eu espero ver o fortalecimento do futebol feminino, a valorização do ser humano com igualdade e respeito dos gêneros. E para o Atlético, além do fortalecimento da sua marca, eu quero sonhar que daqui a pouco tempo a gente vai lançar Martas e Formigas para o futebol feminino do Brasil. Muito obrigado pela sua participação, tá? Te agradeço mesmo de coração e sucesso sempre. Obrigada a vocês, obrigada pelo convite, pelo apoio ao Fala Galo, pelo nosso trabalho, na parceria de sempre. Contem sempre com a gente. E principalmente obrigado pelo espaço na pauta de vocês para divulgar o futebol feminino. E isso não pode parar. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, que é muito bom, e contem sempre com a gente. Um abraço para todo mundo e bora divulgar o futebol feminino. Opina Galo! Opina Galo! Gente, depois de a gente falar do futebol feminino aí, parabéns para as meninas, né? Foi um puta de uma festa, foi uma coisa muito legal. Vamos falar um pouquinho do futebol profissional do Atlético, né? Tem de novidades aí por aí. E hoje a gente vai abordar um pouco a entrevista do Rui Costa ao jornal Super Esporte, né? Ele fez uma entrevista, ele abordou alguns temas como gestão, como modernização do futebol e tudo. E a gente vai abrir com a Karine. Ô Karine, o que você analisou dessa fala do Rui e o que tem de relevante nesse aspecto aí? O mais interessante foi a parte da base, eu achei. Ele fala sobre o que ele pensa, que não adianta você encher a boca para falar tem 6 atletas da base no elenco profissional. Aí quando você pega e fala assim, quantas partidas eles fizeram no ano? Aí 6 atletas fizeram um total 2 partidas só. Não teve nenhum destaque, não conseguiu assim se desenvolver, não conseguiu fazer nada, só ficou lá treinando. E que pra ele isso não é você formar um atleta, é simplesmente você ter um número. Aí ele fala que o Atlético tá meio que, eu acho que negociando com empresa estrangeira aí, pra poder fazer métricas, planos assim, tipo um direcionamento. O que um lateral direito tem que ter? Isso, sabe? Pra poder formar o cara com a mínima deficiência possível, porque que é bem complicado, né? Mas aí ele fala também que a equipe de transição, que não vai ser um sub-23, que ele pretende fazer parceria com alguns clubes de fora, mas não vai ser uma parceria assim, ao Deus dará. Vou emprestar meu atleta, então se eles quiserem aproveitar, aproveita, se não quiser, fique encostado lá. Que não é isso. Que vai sentar, ver o que o técnico e a diretoria do clube pretendem com o atleta emprestado do Atlético, se eles têm uma estrutura boa, que, por exemplo, se a gente tem um volante, se chegar lá no clube deles, vocês não vão querer meter o volante na lateral direita só porque eles estão numa necessidade e não porque eles notaram, perceberam que o menino, assim, tem potencial para ser um lateral melhor do que um volante. Deixa eu ver o que mais que falou. Quem mais assistiu a entrevista? Eu dei uma lida, né, que ela saiu no Super Esporte, e vou destacar aí que ele falou o seguinte: de forma alguma, ao pensar no futuro, vamos abrir mão do presente. O presente do Atlético é ser protagonista cenário nacional e internacional, e isso é a base
base do trabalho. Então, assim, mostra que é um cara bem focado e que ele já entendeu a realidade do clube que ele está trabalhando, né? Ele valorizou a Sul-Americana. Ele, em momento algum, descartou a Sul-Americana, né? Ele deu total importância tanto para a Copa do Brasil quanto para a Sul-Americana. E ele falou que sabe o que significa a competição, até porque recentemente ele foi privilegiado de ser campeão quando ele trabalhava lá no Atlético Paranaense. Assim, é um cara do tamanho, ele é do tamanho do Atlético, então ele sabe o tamanho do Atlético, sabe o tamanho do clube que ele está trabalhando, e assim, eu estou gostando muito do trabalho que ele está fazendo. Assim, ele pegou e demonstrou ter um planejamento, sabe? Que é uma coisa que, meu Deus, eu não lembro de ter visto isso no Atlético, principalmente se tratando de base. Então, ele explanou assim que tem um caminho que ele está traçando junto com o Chávarri lá para poder seguir, que já estão acontecendo algumas contratações, que algumas coisas estão organizando e que ele já está fazendo algumas contratações visando essa equipe de transição. E que o exemplo do Bruno Silva, às vezes o jogador estoura de uma vez e ele não estava preparado para aquilo. Aí meio que estagna, sabe? Não consegue evoluir e não é porque é um jogador ruim. Aí ele fala que nem todos os atletas estouram com 18 anos, com 20 anos. Isso não quer dizer que o jogador é ruim. Tipo, o Alejandro entrou ano passado, foi massacrado. Muita gente no início desse ano mesmo não queria nem saber dele. Olha como é que o menino tá agora. E uma outra parte da entrevista que ele também falou que é muito interessante foi que o Atlético ia estar mais atento ao mercado dos 16 aos 19 anos. Que é bonito você virar e falar assim, pegar um menino de 11 anos e deixar ele ficar lá no clube até os 19, subir e jogar no profissional. É bonito você falar isso, mas que hoje, infelizmente, não tem como. Não tem como, você tem que pegar um jogador ali de 16 anos, terminar a formação dele, e aí você vai conseguir um retorno, seja técnico, financeiro. Que a maioria dos meninos que você pega lá com 11 anos, é mais para você ter um torcedor, para você conquistar mais torcedores do que propriamente você formar um menino, que isso hoje não é mais possível. Então, tipo assim, por um lado você pode falar assim, nossa, que duro, mas infelizmente é verdade. Pensa, onde que o Atlético vai conseguir pegar um menino de 11 anos, levar ele até os 19, formar ele todinho ali dentro do clube e depois dar esse retorno? A gente queria, mas a gente sabe que também não é assim. Aí ele fala que o Atlético vai ser mais agressivo a partir dos 16 anos, contratando, e que antes disso, é tipo assim, se dá certo, beleza, mas não é aquela coisa que a gente vai seguir. Foi uma entrevista, assim, muito positiva. Ele fala também de fair play financeiro, que deve, a partir do ano que vem, ser implementado aos poucos, e a partir de 2021 começar assim, pegar pra valer mesmo. E fala que o Atlético tem que ganhar, só que ele não vai comprometer o futuro do clube por isso, a troco de um troféu hoje só. E que o clube tem que se adequar e falar aquelas coisas que o Sete fala, né? Que não vai gastar 40 milhões no contrato de 2 anos com um cara de 35 anos. E a gente sabe também que é a real, né? Por mais que você quer um jogador de nome, você sabe que hoje as condições do Atlético não proporciona isso. Enfim, foi uma entrevista assim, que ele falou muito bem de tudo, que explanou muita coisa, falou que ainda tem muita coisa que ele não podia falar porque ainda não estava acertado, mas que ele, junto com o Chávarri e com a diretoria, estava planejando muitas coisas assim. Não sei se revolucionárias seria a palavra. Talvez revolucionárias pra gente, né? Tava acostumado com uma base aí, ao Deus dará. Mas que coisas boas virão. Foi tipo isso que ele falou. E pelas palavras dá mais segurança do que se fosse um Alexandre da vida falando, né? E aproveitando esse gancho que você falou. Alexandre foi ótimo. Aproveitando esse gancho que você falou aí, ô Karine, sobre a base, ele também, dentro dessa entrevista, né, falou que o sub-20 do Atlético será essa transição, basicamente, né? Porque ele até deu o exemplo que o melhor meia do sub-17 será jogador do sub-20, que pelo que eu entendi, né, até essa ida do Leandro Zago pro sub-20, né, que era o técnico do sub-17, foi pro sub-20, é muito por ele entender, no meu modo de ver, que o sub-20 do Atlético hoje é muito deficitário. E se a gente analisar de uma forma até leiga, realmente tem muito jogador ali que é muito ruim, né? O tal do Daniel Guedes, que está rescindindo o contrato agora, é um exemplo. Renan Guedes, né? Daniel Guedes é o do Santos. Renan Guedes. O Renan Guedes, que está rescindindo o contrato aí, o Atlético tirou ele da reserva do Corinthians do
e trouxe pra cá sem nenhum critério. Aí agora vai gastar pra rescindir com o cara aí. Então, né, é complicado. Então, acredito eu que esse sub-20 do Atlético hoje, jogadores como o Hélio Júnior, que é um expoente, né? Eu acompanho ele desde o sub-15 do Atlético e tudo. Ele não tem 20 anos ainda, acho que ele tem 19. Então, assim, é um jogador que ainda tem mais um ano aí, pelo menos, eu acredito. São jogadores que vão ficar ali, mas alguns jogadores já estão sendo retirados por já entenderem que não tem potencial. Aí acredito que essa transição do Zago dos 17 por 20 é exatamente isso. É já aproveitar uma boa safra do Sub-17, já colocar no 20 e assim ir aprimorando o sistema ao longo dos próximos anos aí. 17 Ele também falou que queria fazer um plano de carreira dentro lá da base, tanto para o pessoal da comissão técnica e tudo, quanto para os jogadores também. Ele ainda deu o exemplo do Bruno Silva, falou que vai lá fazer as métricas dele e tal. Se ele não conseguir cumprir na base aquilo ali, aí que é tipo assim, não serve, entendeu? E é isso mesmo, velho. Qual é o parâmetro que tem para manter certos jogadores na base do Atlético? É uns trem assim que sobe e você fala, não sabe como é que foi parar ali. A gente zoa e tudo, fala, por exemplo, do Lucas Cândido, mas o que aquele Renan Guedes, as 2 vezes que ele entrou no Mineiro, foi de dar dó, velho, foi de dar dó. Ou ele tava muito nervoso e o nervosismo ele pareceu o Pereba, que nunca jogou na vida, ou eu não sei não, viu? Então, assim, ao menos você vê que parece que eles estão tentando fazer a coisa certa agora. Depois de 111 anos? Depois de 111 anos, mas antes tarde do que nunca, né? Pode falar isso. Não, falou dessa passagem do Zago aí, e esse Sub-17 também é bem sofrível, cara. Eu vi os 2 jogos contra o Grêmio na Copa do Brasil Sub-17 semana passada, e se salvar 2 ali é muito. Porque o time é muito ruim. O Safra é muito ruim. Vamos ver, né? Ô Felipe, você tá meio calado aí, cara. O que dizer do Rui Costa? Fala comigo. Eu já cansei de falar do Rui Costa aqui, né? Acho que tá muito certo. Ele seria mais fácil para ele chegar aqui, empilhar uma série de contratações, ganhar o apoio fácil da torcida, porque a gente sabe quando aqui se mede o bom trabalho do diretor é a quantidade que ele contrata, não o método de trabalho. Mas é isso aí mesmo, tudo que vocês falaram, eu concordo. Acho que o Rui Costa tem métodos e ele vai tentar implantar isso no Atlético. Lógico que precisa resultado de campo também funcionar, porque futebol dentro de campo as coisas têm que funcionar, para fora de campo também tem um certo de um respaldo, um apoio. A gente sabe que funciona assim no futebol e é difícil mudar. Mas é isso, tudo que vocês falaram aí, que eu falar aqui vai se tornar repetitivo. Isso é aguardar e ter paciência, né? Porque você não precisa às vezes disso. Malu, quer completar alguma coisa? Não, concordo com o Felipe aí. Tudo que a gente falar agora é repetitivo. Eu acho que isso que a Karine trouxe pra gente, o Rui disse, sobre petrificar os meninos da base, é muito importante. Porque às vezes você pega um jogador, pensando aqui rápido, o Carlos, por exemplo, que saiu da nossa base também. Ele foi artilheiro do Sub-17, por isso ele foi colocado no Sub-20 antes da hora, né? E daí ele foi colocado no profissional também antes da hora. E acaba que a gente tinha um talento que poderia ter sido um talento, mas que foi apressado demais as coisas e acabou não dando certo. O Lucas Cândido é outro que... Como é que o cara lesiona 4 vezes o joelho? E os 2, não é nem um só não, porque se fosse um joelho imprestável, a gente tem exemplo de vários jogadores que jogaram com o joelho nu. Inclusive campeão mundial. O Ronaldo Fenômeno tá aí pra isso. Mas ele tem os 2 joelhos fodidos. Então, é coisa assim, que faltou tratar, às vezes muscular, não sei, mas faltou dar uma atenção melhor. O Sub-17, por exemplo, que tá jogando, às vezes tem um cara que tá acabando com o time inteiro. Se você tem um meia, por exemplo, que não presta, seus atacantes automaticamente param de prestar, seus volantes não conseguem dar conta do meio de campo, os laterais não dão conta de subir e descer porque a bola perde muito rápido. Então, às vezes, é um cara que você tira, 2 caras que você tira,
e o time começa a dar liga. A gente vê isso em todos os times, de todas as idades, de todas as classes, desde Atlético, Palmeiras, Barcelona, então seleção mundial, Alemanha, Argentina. Então, às vezes, a gente tem que mudar uma ou duas peças para poder fazer o todo funcionar. E isso de avaliar o desempenho é importante porque aí você não está medindo o coletivo. O coletivo você está vendo, o individual você está medindo. Então, se um lateral ele tem que saber bater, ele tem que saber cruzar a bola e ele não está cruzando a bola, por que ele não está cruzando? Ele não sabe ou ele não tá fazendo porque ele não quer? Se ele não sabe, vamos ensinar. Se ele não tá fazendo o que ele não quer, ele não serve para jogar no Atlético. Por isso que eu acho sempre basear em dados uma decisão super acertada. Exatamente, concordo com você, Malu. Peraí, só falar um negócio aqui. Peraí, falar um negócio aqui rapidinho. É que o Henrique André publicou aqui agora que aquele Borreiro, sei lá como é que fala, aquele de 17 anos que tá no Santa Fé, ele vai ficar lá até o final deste ano e já tem um acerto encaminhado pro ano que vem vir pro Atlético. Deve ser pra o negócio que o Rui falou de transição, sub-20, sei lá. Diz que já tá praticamente certo. Que se nada de extraordinário acontecer, em 2020 ele desembarca aqui. Borrero do Santa Fé? Aquele que nós tínhamos falado há um tempo atrás, que o Guilherme Frossá do Globo Esporte tinha falado, do interesse. Ah, tá, agora eu lembrei. Não, beleza. É bom jogador, hein? Bom, se realmente anunciar no próximo ano aí, é interessante. Ô, diretor. Oi. Algo a acrescentar aí também, cara? Não, cara, só isso mesmo. Eu espero que isso da base dê certo, porque a gente precisa revelar mais. A última revelação foi o Gemerson, né? Isso já tem 4 anos, então ano que vem a gente precisa estar revelando alguém aí. E o Emerson? Emerson é quase, hein? É quase, um pezinho ali na base. Ele veio da Ponte já com algum destaque, né? Também. Aqui que ele se mostrou mais, né? Mas revelação, acho que não foi. Falando em revelação, nosso menino lateral Douglas Santos vai render um dinheiro pra nós, né? Tem que torcer pra ele ser 16,3. Pois é. Ele e o menino Emerson também. Duas coisas para o Atlético não fazer figa. Vocês que estão aí precisando pagar suas promessas, paga as promessas que nós estamos precisando. Nossos dois lateral, o direito e o esquerdo, os dois precisam ir pro time que eles precisam ir para nós ganhar dinheiro. Nessa brincadeira aí deve ser uns 20 milhões, né? Se contar os dois juntos. O Douglas Santos, eu acho que se for vendido pelos valores que eles estão falando, é 9 milhões de reais, né? O Emerson, eu acho que é um pouco menos de 2 milhões de euros. Mas aí é euro, né? A cotação é alta. O problema do Emerson é que o Atlético receber, ele tem que ir pro Barcelona agora, né? E... Na verdade, ele já vai pro Barcelona e ele já acertou isso, já acertaram, em janeiro ele se apresenta ao Barcelona. E o Atlético tem a receber um bônus, podemos dizer assim, se ele completar um X número de partidas na temporada 19 e 20 pelo Barcelona. Porque eu tinha visto aí que essa ida dele ao Barcelona poderia ser retardada. O Beto estava querendo renovar o empréstimo. Mas por eles não terem lateral, né? O Semedo e o Sergi Roberto agora devem atuar mais no meio de campo, porque o Busquets já está numa idade avançada, né? E o Rakitic não vai ficar. Então vai ser o De Jong e o Sérgio Busquets para disputar. Vai sobrar uma posição. Com isso o Sérgio Roberto vai pro meio e a tendência é o Emerson realmente se apresentar em janeiro. Olha. Reserva do Semedo. Exatamente. Isso aí, Emerson. Vai sem medo pro Barcelona. Meu Deus. Nossa! Putz! Por isso que eu não gravo, gente. Porque pro Soares na maciota, gente. Já faz até 15 mil jogos do Barcelona. Só cruzando bola na cabeça do Soares. Oi, gente, depois dessa piada infame do Breno aí, a gente pode encerrar, né? Ou dá o destaque lá do ranking. Ou fica à vontade. Não sei falar espanhol, nem sei se isso é espanhol, mas o portal lá que publica todo mês algumas coisas relacionadas à interação dos clubes no Twitter, YouTube, essas coisas, chama Deportes e Finanças.
publicou hoje, foi hoje? Foi hoje que o Atlético foi o 6º clube brasileiro que mais teve visualizações no seu canal TV Galo, no YouTube, e o 8º da América. Tipo, às vezes alguns podem pensar que coisa banal, boba, mas para quem não lembra, acho que foi em 25 de maio do ano passado que a TV Galo remodelou todinho e começou a fazer umas coisas bem bacanas mesmo, gerando muito mais conteúdo e de qualidade, que é mais importante. E vem crescendo e ainda não tem nem 200 mil inscritos. E a gente ficou em 6º. Só para ter uma noção, o Corinthians, se eu não me engano, tem mais de 3 milhões. Palmeiras e Flamengo, cada um tem mais de 1 milhão. Santos passou dos 700 mil. O Vasco passou dos 300 mil, que foram os que ficaram à frente do Atlético. Então, assim, tem muitos outros clubes que têm bem mais inscritos que a gente. O Grêmio, o próprio rival tem mais inscritos que a gente no YouTube. E ainda assim, com o trabalho que a TV Galo está fazendo, conseguiu, assim, para mim foi surpreendente. Não sei para vocês, não sei como é que vocês acompanham assim, mas no início desse mês não, né? De junho também saiu um outro ranking que já lá é contando quantos inscritos, curtidas, afins que o clube tem em todas as principais redes sociais: Instagram, Twitter, Facebook, não sei qual que é o outro, não tô lembrando. Deve ser. Aí juntando, o Atlético ficou pela primeira vez no 7º lugar geral, né, entre os brasileiros. E assim, mostra que tá crescendo. A gente tem assim potencial para muito mais? Tem. Mas em vista do que era as mídias sociais do Atlético e o que elas são hoje, o Zanetti, eu nem sei, eu não entendo muito bem disso não, mas eu nem sei se ele tem alguma participação em algumas postagens do Atlético no Twitter, que é onde eu mais acompanho, mas não sei se vocês notaram, mas eu notei algumas com um tom mais assim, puxando o que o Santos faz, sabe? Um humor mais assim, ácido um pouquinho, provocação, algumas coisas que aproveitar um assunto do momento, que nem aquelas caricaturas que o pessoal tá usando bastante, para interagir, é só simplesmente para conseguir interação e conseguir alavancar os números nesses rankings. Porque através disso, o Santos, alguns dirigentes do Vasco também deram entrevista falando que eles conseguem patrocínios com valor maior para poder vincular, por exemplo, na rede social que eles mais conseguem interações, igual o caso do Santos, que é o Twitter. E com isso, eles conseguem um valor maior de patrocínio só pela interação que a torcida tem. Lógico que a torcida não vai curtir um conteúdo ruim, mas o Atlético está melhorando, poderia melhorar mais, poderia se manifestar em causas que tem tanto apelo. Poderia, né? A gente gostaria, mas a gente sabe também que não parte só da comunicação. A gente sabe que também pode ter um dedo da diretoria aí entre o clube se manifestar ou não em alguns assuntos. Mas enfim, era só para destacar esse mês que o Atlético conseguiu essas duas posições aí que foram surpreendentes para mim, que acompanho assim, critico bastante as mídias sociais, às vezes a forma como eles colocam as coisas, e que poderia gerar ainda mais engajamento e conteúdo para o clube. E o legal... nas redes sociais. O Opina. Exatamente. O Opina e o legal... Oh, Deus do céu. Fala de novo. E o Opina também. Mais alguém? Vai, Felipe, fala também. Yuri também. Já seguiu no YouTube? O Fala Galo não, Opina Galo. Já seguiu no YouTube? A TV Galo? Já seguiu no Twitter o Opina Galo? Eu vou deixar uma então para você que é assinante Premiere, fazer pay-per-view, baixa o aplicativo do Premiere, coloca lá que você, o seu time de coração é o Galo, porque esse dinheiro é muito importante para nós. Pra nós o caralho, mas tá bom. Nós pro Galo. E o seguinte, voltando ao assunto da Karine sobre as redes sociais, acredito eu também que o boom, podemos dizer assim, do YouTube do Atlético foi o rapper, né? Nós discutimos isso algumas vezes já, e até numa conversa que eu tive com o Trax, né? Um amigo nosso, ele né, um cara que fez rap, ele conhece uma turma muito, muito grande desse meio musical e tudo, e ele fez uma análise sobre as visualizações da TV Galo
antes do rap e só perdia as visualizações do rap, só perdia para uma outra coisa que não tinha muito sentido, que eu não lembro agora o que era. Mas assim, apesar de eu não gostar do gosto do ritmo, né, eu falo isso com muita naturalidade, porque pra mim não faz diferença, mas é uma coisa que chamou muita atenção, porque hoje a juventude é muito ligada a isso, né? Muitos dizem que o rap faz o papel que o rock fez nos anos 80, nos anos 90, né, de chamar a atenção pelos problemas sociais da nossa cidade, do nosso país, do mundo. Então, a partir disso, né, houve sim outras ações, como a Karine destacou, e isso é muito legal que cresça mais. E essa chamada de atenção sobre as causas que o atleta não se posiciona, eu sou da opinião do seguinte: eu não vejo necessidade em se posicionar sobre a causa LGBT e etc e tal, mas seria legal, porque, né, a gente já sabe como é que funciona o nosso país, como é que são o que sofre as minorias, né, e tudo. Então é necessário sim um clube como a Malu já destacou, né, que se posicionou contra uma ditadura, se posicionou contra uma lei sobre as mulheres não praticarem esportes, não praticarem coisas que divertem das suas características físicas. É um clube que lutou por isso. Seria interessante sim se posicionar, né? Não sei a cabeça dos dirigentes, não vejo problema em não se posicionar, mas se você tem um histórico que o Atlético tem, né, seria legal se posicionar assim. Do ponto de vista humano, não se posicionar é problemático. Do ponto de vista do marketing, não se posicionar é mais problemático ainda. Porque o marketing ganha quem faz primeiro, geralmente. Porém, se você não fizer, você perde muito mais do que se você fizer atrasado. Então, quando alguns clubes se posicionam, eles viram foco de reportagens. Então, a gente vê saindo em vários jornais, por exemplo, o time tal se posicionou, o time tal se posicionou, o time tal se posicionou. E a gente não vê o nosso nome lá. E aí acaba que o nome do Galo, ele fica vinculado. O nome do Galo, ele fica vinculado a uma imagem de gente que não faz. Então, é aquele negócio. Você pode não concordar com o que está acontecendo. Se alguém fez, você tem que fazer. É igual, por exemplo, deixar de fazer uma chamada do Dia das Mães, ou do Dia dos Pais, ou do como é que chama? Da Consciência Negra, ou do Dia da Mulher. Então, acaba que, como a gente não fez, a gente ficou muito atrás. E é o que a Karine tá falando da questão de interação. Eu fiz questão de interagir com todos. E acaba que atinge um público que é muito difícil de ser atingido, que é a comunidade LGBT+. Então, é uma comunidade que geralmente não é tão ligada aos esportes. Na verdade, o estereótipo é o contrário disso, né? Que a comunidade, que o Vale, ele não está relacionado aos esportes, mas a gente sabe sim que isso não tem nada a ver. Então, quando a gente não se posiciona, a gente está perdendo muito em humanidade e em marketing também. Agora eu vou pontuar uma coisa positiva falando em marketing, que foi a questão da exposição das camisetas na entrada da seleção. Porque quando a gente tem uma pessoa, um fenômeno mundial vestindo a nossa camisa, é uma coisa maluca, porque a gente ganha publicidade gratuita. Só da pessoa tá lá com o escudo do Galo no peito. A gente não aproveitou isso quando o Ronaldinho estava aqui. Mas agora a gente está tentando correr atrás desse prejuízo com a entrada da seleção, por exemplo, e você coloca as camisas com os nomes dos jogadores. A gente teve uma interação com o Manchester City, por exemplo, falando que os jogadores deles ganharam uma camisa do Atlético. É o Ederson, o Jesus e fugiu o nome do outro. O Fernandinho. Então, isso é uma coisa que chega na Inglaterra. É o nome do Galo na Inglaterra. Parece pouca coisa, mas não é. É essa pessoa que vai falar assim: cara, o Gabriel Jesus é o camisa nova do meu time. Ele tá vestindo a camisa desse time aqui. Por que ele tá vestindo a camisa desse time? Que time é esse? Vou jogar aqui na internet.
ah, que legal, eles têm um canal, vou assistir um vídeo. Então é esse tipo de marketing de burburinho, que a pessoa, uma fala com a outra, que fala com a outra, que fala com a outra, que acaba aumentando o potencial das redes do clube. Então eu achei uma ação muito legal. Exatamente, concordo plenamente, Malu. Gente, vamos ficar por aqui, né? Hoje rendeu bastante, falamos de muitas coisas legais, muitas coisas importantes, algumas polêmicas, né? Então vamos encerrar. Ô Felipe, tá vivo? Felipe. Fala aí. Qual que são as nossas redes sociais, meu querido? @Opinagalo no Twitter, Opinagalo Podcast no Spotify, Opinagalo no YouTube e do Castbox é Opinagalo também, não é? Isso aí. Muito bem, ó. O nosso menino merchan. Milton Neves. Gente, hoje tá muito empolgado esse programa. Malu, manda seus abraços aí e vamos encerrar. Um super abraço pra Cris, que deu a entrevista pra gente. Amo a Cris demais. Faz um trabalho excelente no Fala Galo junto com os meninos. Um abraço pessoal do Fala Galo, que sempre tá ajudando a gente aí. E... Betinho, como é que tá na MRV? Brincadeira, grande beijo, pessoal. Isso aí. Pessoal, encerrar. Muito obrigado pela audiência. E nunca se esqueçam, aqui é Galo, porra! Opina Galo! Opina Galo!